E mais uma vez, boa noite àqueles que nos ouvem através da internet. Pela graça de Deus, estamos aqui mais uma vez e vamos ao estudo então da Palavra de Deus. Já estivemos a orar por alguns irmãos, mas vamos então à leitura da Palavra de Deus. E na carta aos Colossenses, capítulo 2, vamos ler o capítulo todo. Vamos ficar de pé, irmãos. E a palavra de Deus diz-nos assim: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados, e nem circuncisão da vossa carne vos vivificou, juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domina seu belo prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando em debalde, inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado, pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carrego ainda de ordenanças como vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, e devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. E foi a leitura da Palavra de Deus. Podemos sentar, irmãos. Mais uma vez, vamos ter este ano o nosso irmão Alberto, e um abraço muito forte para ele. E sabemos que a nossa certeza para este ano e a nossa não é naquilo que nós vamos fazer ou poderemos fazer, mas sim porque confiamos no nosso Deus. E é o mesmo Deus que confiamos, é o mesmo Deus que o nosso irmão Alberto, pela graça de Deus mesmo, está firme. E um abraço muito forte para ele, para a família, para aqueles que nos ouvem. Mas vamos então ouvir este ano, pela primeira vez, o nosso irmão Alberto em mais um estudo da Palavra, e vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer esta noite através do nosso irmão Alberto. Graças a Deus por mais esse encontro para estudar a Palavra de Deus. Louvo ao Senhor por cada irmão e pelo privilégio de participar convosco. E isso me motiva, me desafia a cada vez mais estudar e aprender convosco. Colossenses 2, no verso 19, lemos assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Muitas denominações, religiões, entendem que após a sua conversão, você precisa de um complemento, você precisa de algo mais. Algumas religiões, algumas igrejas vão dizer que você precisa do batismo do Espírito Santo como confirmação, uma segunda bênção.
Outros vão dizer que você precisa batismo das águas. Alguns outros vão tentar te convencer de que você precisa de um curso para abrir a sua mente e desenvolver os seus dons e por aí caminham. Mas a palavra de Deus diz que Cristo é totalmente suficiente para a nossa vida e isso nos satisfaz. Este versículo afirma que cada atributo de Deus habita na pessoa de Jesus Cristo, do nosso Senhor. Não diz que muitas coisas habitam, ou poucas, ou algumas, mas que tudo está em Cristo. Este é um grande mistério. E isto é uma maravilha total para a nossa vida. Todo elemento que existe como divindade está em Cristo Jesus. E isso deveria nos dar conforto e segurança. Os gnósticos, aquela seita do primeiro século, que hoje apresenta uma nova roupagem, continua a oferecer uma filosofia para completar aqueles cristãos que haviam se convertido a Cristo Jesus. Porém, Paulo usa essa palavra, plenitude, de maneira diferente, de forma diferente. Quando eles diziam que precisavam para completar, Paulo diz que não, em Cristo nós já temos a nossa suficiência, pois Cristo é a plenitude da pessoa de Deus. O termo plenitude, o pleroma, significa quantidade total, com ênfase na totalidade. O que isso significa? Que essa palavra usada por eles, agora Paulo muda o sentido e transmite a ideia de que é em Cristo Jesus que encontramos tudo o que precisamos. Salvação, consolação, bênção, exortação. O estágio mais elevado da experiência gnóstica, espiritual, seria esse pleroma, essa plenitude. E eles diziam que ali estava, na pleroma, na plenitude, o êxtase, as emanações para atingir a Deus, um encontro pessoal com a divindade. E Paulo modifica e mostra exatamente que é em Cristo Jesus que podemos encontrar a pessoa de Deus. E assim, compreender a nossa história e a história de Deus. Nele habita ou nele mora. O tempo presente deste verbo, ele denota uma característica eterna da pessoa de Cristo Jesus. A sua essência não muda nunca. Ele sempre continuará sendo a pessoa de Cristo. Essa é a sua característica. Isso não quer dizer que ele, ao se encarnar no meio dos homens, precisou deixar alguns dos seus atributos no céu, que ele precisou abdicar de algumas características da sua divindade para conviver no nosso mundo. E Paulo aqui está afirmando que nele mora. E isso quer dizer um lugar fixo, eterno, sempre será assim. E agora no céu temos um homem lá habitando e intercedendo por você. O termo corporal, os somáticos, significa que há uma referência ao corpo físico do próprio Senhor Jesus, contestando o ensinamento gnóstico de que a matéria, o corpo, era mau, era ruim, era pecaminoso. E Paulo aqui está ensinando que não. Cristo, ele veio e habitou, tabernaculou num corpo humano, igual ao meu, igual ao seu. E não há nada ruim nisso. Porém, em Cristo, ele era o homem, 100% homem, sem pecado. E vero Deus, 100%. Aqui está a afirmação do conceito de Jesus plenamente Deus. E isso deve nos trazer muito conforto, consolo e esperança. Quando uma pessoa nasce de novo e entra na família de Deus, ela não precisa buscar algo para completar essa experiência de conversão. Ela encontra toda a suficiência em Cristo Jesus. Seu crescimento não se dá por algo adicional, mas o crescimento vem por nutrição através da palavra de Deus, conhecendo essa nova família que fazemos parte.
Para terminar, à medida que os cristãos são cada vez mais tomados dessa plenitude de Deus, conforme Efésios 3,19, vamos reconhecer que não precisamos de mais nada e temos tudo em Cristo Jesus. E que neste ano, cada dia que passa, cada passo que vamos dar, encontramos em Cristo Jesus todas as respostas e todas as nossas carências e necessidades. Que o Senhor venha nos abençoar. Que Deus nos ajude. Amém. Desde já, boa noite a todos. Vamos ler então o versículo 9, novamente, de Colossenses capítulo 2, que diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Notem que Paulo, e nós temos visto até aqui, com mais um versículo que eu vou citar, que está e que podem ler, que é no capítulo 1 e versículo 15, em que Paulo diz que em Cristo, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nós, ao lermos a carta de Paulo aos Colossenses, vamos vendo que havia um problema naquela altura, que é um problema que persiste ainda hoje, que é diminuírem o Senhor Jesus Cristo, dizerem que de alguma forma que Ele não era Deus. E nós temos visto seitas dessas que vão mudando ao longo dos tempos, mas a essência é a mesma. É dizer que Jesus Cristo, de alguma forma, ou era um bom mestre, ou era um Deus pequeno. Atualmente, pessoas, se calhar, não diria só no meio religioso ou na cristandade, não diria cristandade, no meio religioso, ou irreligioso também, podíamos pegar em religiões como a budista, ou irreligiões como os ateus, em que dizem que Jesus Cristo era algo do género um semideus. Não sei se sabem o conceito de semideus, que era usado pelos gregos na Grécia Antiga e na Roma, que era usado para definir, para referir-se a uma divindade menor, de alguma forma, e que normalmente era um mortal, era meio homem e meio Deus. Nem era totalmente uma coisa, nem era totalmente outra. Nem era totalmente homem, nem totalmente Deus. Era metade. Ou então usavam este conceito de semideus para referir-se a um homem que tinha, de alguma forma, tinha adquirido um estatuto divino após a sua morte. Mas se nós lermos os Evangelhos, e principalmente a carta aos Colossenses, que estamos a estudar, vamos ver que acerca do Senhor Jesus Cristo, Paulo diz-nos algo exatamente o contrário, que Jesus Cristo não era um semideus, ele não era meio homem, nem era meio Deus, ele era 100% homem e 100% Deus. É por isso que nós vemos a palavra plenitude, que ele era pleno, ele era cheio, como o irmão Alberto disse, que nele mora a plenitude da divindade. Ele não era 50%, não era 80% ou 90%, era 100% homem e 100% Deus. Não é por acaso que, se nós lemos o Evangelho de Lucas, vemos Lucas a tentar mostrar, e os outros 3 Evangelhos, vemos a Mateus como rei, Marcos como servo, e Lucas a falar do Senhor Jesus Cristo como homem, notem, sempre como um homem. Só no Evangelho de João é que vemos João a mostrar que, de facto, sem muito trabalho, diga-se de passagem, a mostrar que Jesus Cristo era Deus. E vemos os outros 3 Evangelhos a fazerem um esforço, de alguma forma um esforço enorme, para mostrar algo que não parecia ser evidente. Porque as pessoas, cada pessoa que se encontrava com ele, e nós, ao lermos os Evangelhos, e se lerem os Evangelhos, vão-se a perceber isso, que cada pessoa que se encontrava com ele saía de lá diferente. Não era indiferente a ele de alguma forma. Ou ficava chocada com ele, ou ficava enraivecida, ou ajoelhava-se aos seus pés e dizia que ele era Deus e adorava-o. E nós não vemos uma ação perante ele de fazer o contrário. Em prol, por exemplo, de Pedro, que quando Cornélio ajoelhou-se perante Pedro, Pedro disse: levanta-te que eu sou um homem como tu. Acerca do Senhor Jesus Cristo não vemos isso. Vemos ele a receber adoração. Não só ele, como João, quando se foi adorar um anjo, o anjo também disse ele para se levantá-lo. Porque só Deus é que é digno de adoração. E vemos pequenos gestos destes,
em comparação, que mostram que Jesus Cristo era totalmente homem e totalmente Deus. Que como homem sangrava, como homem tinha sede, tinha fome, como homem dormia, mas vemos como Deus a fazer coisas exatamente o oposto. E conhecemos bem histórias como ele está no barco a dormir no meio de uma tempestade e acordarem-no, e ele levantar-se, falar e de repente a tempestade acalmar. E vemos numa pequena história a mostrar ele a ser 100% homem e 100% Deus. E vemos aqui Paulo afirmar isto. Vemos Paulo, primeiramente, no capítulo 1, versículo 15, a dizer que este é a imagem do Deus invisível. Que se nós queremos ver Deus, basta olharmos para Jesus Cristo. Porquê? Porque no versículo 9 do capítulo 2 vemos que ele é totalmente Deus. Não falta nada. É importante nós termos noção disto, porque seitas levantam-se e todas as seitas têm uma coisa em comum, que é diminuir o Senhor Jesus Cristo de alguma forma. Paulo, já no tempo de Paulo, as coisas eram assim e as coisas não mudaram. Se formos ao terceiro século, em que no concílio de Niceia, a maior discussão que havia naquela altura era com os gnósticos ou os arminianos e os chamados ortodoxos, em que uns de um lado dizia que Jesus Cristo simplesmente era um homem e os outros diziam que não. Mas depois, quando foram ao compararem nas Escrituras, os chamados ortodoxos acabaram por ganhar, entre aspas, porque eles não ganharam, quem ganhou era a Bíblia. E eles, ao meterem o assunto em discussão e ao estudarem o que eles tinham, que era a palavra de Deus, as evidências de que Jesus Cristo era 100% Deus, como era 100% homem, eram tão óbvias que eles não tiveram outra forma senão de aceitar o que era óbvio. Mas daí até hoje as coisas não têm mudado. Vemos seitas, os mormons, as chamadas testemunhas de Jeová, entre outras, que têm-se levantado e têm dito que Jesus Cristo não só não é Deus, como as testemunhas de Jeová dizem que ele é um Deus pequeno, até escrevem Deus quando se referem a ele com letra pequena, e dizem que ele não é suficiente, que falta alguma coisa, que nós precisamos de Cristo e de algo mais. Mas também não nos sabem dizer o que é algo mais. Mas se nós olharmos para a nossa passagem, vemos que não precisamos de mais nada. Que em Cristo nós temos tudo o que precisamos. Não falta nada, nem temos nada a mais. Temos tudo aquilo que precisamos. É completo, é cheio, é pleno. E Ele é suficiente, como ouvimos o irmão Alberto. Isto é importante e é bom nós entendermos, e só vamos perceber isto ao estudarmos a Palavra de Deus, ao estudarmos os Evangelhos, ao estudarmos a Bíblia de capa a capa, e perceber, de facto, que o que falam acerca de Jesus Cristo não é algo comum. Se ele fosse um mero homem ou um semideus que tivesse ganhado um estatuto, nós nunca vimos homens como Hércules, por exemplo, ou Aquiles, se lerem histórias deles, não veem eles a dizerem que a minha vida eu é que a dou, ninguém me atira. O Senhor Jesus Cristo é o único ao fazer isto, e Ele provou isto. Vemos que nenhum homem tirou a sua vida, Ele próprio deu-a, e Ele próprio voltou a tomá-la. Porque eles não queriam que Ele ressuscitassem, até puseram guardas à porta, até tentaram lançar mentiras quando Ele ressuscitou, e vemos que as coisas mostraram-se exatamente o contrário do que eles queriam. E acerca desses semideuses, ou os deuses romanos ou gregos, ou o que for, não vemos nada acerca deles a dizer o contrário. O Senhor Jesus Cristo mostra, e vemos nesta passagem, a unicidade dele. Ele é único. Não há mais nenhum como Ele. Se o homem tentasse inventar, e tentaram inventar, e tentam inventar ao longo dos séculos, e vemos que as falhas que são imensas. Também é interessante, e para terminar, os homens que tentam humanizar o Senhor Jesus Cristo, tentam humanizá-lo, e as próprias tentativas dele de tentarem mostrar que de alguma forma Jesus Cristo era só um homem ou era só um bom mestre, até nisso eles falham. Até nisso eles têm falhado em mostrar que Jesus, como homem, era único. Porque a palavra de Deus, e nós vemos nos 3 Evangelhos, a mostrarem que Jesus Cristo, até como homem, ele era perfeito. Eles tentam mostrar que ele, de alguma forma, era um bom mestre, mas se calhar como um bom mestre tinha algumas falhas. Mas nós não vemos isso nos Evangelhos. Vemos que ele era um homem, mas era homem a 100%, e era um homem perfeito. Não havia nele falha, não havia nele pecado, não havia nele necessidade de alguma coisa que precisasse ser complementada. E até nisso, aqueles que tentam humanizar o Senhor Jesus Cristo falham nisso. Mas nós vemos na Palavra de Deus que
a mostrar que o Senhor Jesus Cristo é um homem, e um homem perfeito, assim como era perfeitamente Deus. E que isto de alguma forma nos console e que estejamos firmes acerca desta certeza, porque este é o pilar do cristianismo, e é um pilar bem grosso, que muitos martelos têm batido, e os martelos desgastam-se, morrem, vão fora, mas aquele pilar ali permanece. E aquele pilar tentam, e isto não vai mudar. Se no tempo de Paulo já foi assim, hoje as coisas não diferem. As coisas são, se repararem, é sempre a mesma coisa. O assunto é sempre o mesmo. Tentam sempre diminuí-lo. E até ao fazê-lo, tentam fazê-lo mal. Porque o Evangelho é que mostra ele como é que ele era como homem. É assim como mostra como é que ele era como Deus. E que ele era perfeito, pleno e é suficiente para nós. E que isto de alguma forma consola os nossos corações e que tenhamos certezas e convicções para explicarmos corretamente como é que Jesus Cristo era um homem perfeito e como é que ele é perfeitamente Deus, sem nada a menos e completo. Que o Senhor nos abençoe. Mais alguém? O Dário disse, e ouvimos pelo nosso irmão Alberto, muito bom mesmo. Epá, eu não tenho palavras. Sobre este versículo 9, o que é que se poderá dizer mais? E eu falava, agora quando estava ali sentado, eu dizia, olha, o nosso irmão Alberto, ele falou, e muitas das coisas que eu poderia dizer, que eu tinha, o nosso irmão Alberto reforçou muito melhor do que aquilo que eu pudesse exprimir e falar acerca, e dizer alguma coisa acerca deste versículo 9. Eu só queria, muito rapidamente, 5 minutos, nós agora vamos entrar no 2019, e que certezas é que nós temos? Eu não tenho certeza nenhuma do que é que me vai acontecer amanhã, ou eu até tenho alguns projetos, nem sei se diga que são projetos ou alguns planos que eu possa ter traçado para 2019 e dizer assim, agora este ano, irmãos, nós não temos a certeza de nada. As certezas humanas é zero, mas é mesmo. E eu até posso planear, até posso quase como que matematicamente, se estivesse aqui o nosso Daniel, ele poderia dizer melhor, matematicamente ter as coisas, as equações todas resolvidas e tudo muito bem delineado. Não, mas é zero. Nós não temos certeza absoluta de nada, mas há uma coisa que eu vos garanto que nos dá certeza, é a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus, quando nos diz que é assim, e foi aquilo que o Dário estava a dizer, pode haver muitos martelos que eles vão se desgastar todos e vão por água abaixo, porque não há nada que possa contradizer aquilo que o nosso Deus nos dá como garantia. E uma das coisas que eu acho maravilhoso é que nós partimos para o 2019 com uma certeza absoluta. É que nós estamos completos em Cristo. Isso eu tenho a certeza absoluta. É que eu estou completo em Cristo, nele. Eu estou completo no Senhor Jesus Cristo, porquê? Por mérito meu? Não. Eu até posso, este ano, 2019, vai haver muita coisa como pai que eu vou falhar. Não vou estar completo. Vai haver muita coisa como na minha vida profissional que eu vou falhar. Não vou estar completo, não vou estar à altura. Vai haver muita coisa que eu não vou conseguir. Porquê? Porque essas forças, elas estão em mim e, entretanto, eu vou tentando ser... Não. Quando nós, ao estarmos em Cristo, nós somos perfeitos. Nós estamos completos. Não há nada que nós possamos fazer este novo ano que nos vá completar ainda mais uma garantia que Deus já me deu e que a Palavra de Deus nos diz, né? Quando Ele diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude, é porque o Senhor está completo. Ou seja, não há mais nada que possa acrescentar alguma coisa ao nosso Senhor Jesus Cristo. E depois eu não vou resistir e vou ler o versículo 10 que diz, estáis perfeitos nele. Não há mais nada. Essa garantia, e só nós partirmos o 2019 e dizer assim, quando Deus olha para mim, vê-me a mim, é como se estivesse a olhar para o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, as características, aquilo tudo de mal que era em mim, que foi posto ali na cruz e que o Senhor sofreu amargamente pelos meus pecados, eu agora ganhei essa plenitude, que são as características e o caráter do Senhor Jesus Cristo. Como nós lemos no versículo, e já o estudamos
há umas semanas atrás, no versículo 6, como diz: como recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. E esse é o nosso desejo, que o 2019 seja esse, possamos andar nele. Andar no Senhor Jesus Cristo significa nós não fugirmos a esta verdade, não fugirmos à sua promessa, não fugirmos àquilo que o Senhor nos diz e termos como garantia estas certezas, que é, somos perfeitos nele, não precisamos de fazer mais nada para que essa perfeição ainda seja mais, como é que eu ia dizer, refinada. Não. O Senhor Jesus Cristo fez tudo. Não precisamos fazer mais nada. E isto vai de encontro àquilo que o Dário disse e o nosso irmão Alberto. Não precisamos de fazer mais nenhuma acrobacia religiosa para podermos atingir a plenitude, porque somos perfeitos no Senhor Jesus Cristo. Era só este pensamento que eu queria deixar e vou passar a palavra a outro irmão que queira partilhar connosco. Já na semana passada, voltou outra vez a ser enfatizado esta semana, e muito bem, é de facto um assunto capital, como o Dário disse há bocado, é um dos pilares, e dizia, e bem volumoso, porque é de facto um pilar enorme, este pilar do cristianismo. À guisa de lembrança, certamente que se lembraram que, sendo este um dos fundamentos da fé cristã, não pode ser abalado, porque se for abalado tudo o resto deixa de existir. É um pilar que se cai, cai todo o edifício. Portanto, não temos cristianismo sem um Cristo que seja Deus. Isso não existe. E, portanto, se o Senhor Jesus Cristo não é Deus, como alguns dizem, eles estão a falar-nos de um falso Cristo. E o próprio Senhor Jesus Cristo avisou para termos cuidado com aqueles, porque aparecerá dias em que se apresentarão falsos cristos. E hoje estão a ser apresentados falsos cristos. As Testemunhas de Jeová falam de um falso Cristo. A Igreja Católica fala de um falso Cristo. Tem que se dizer com todos os nomes. Porque às vezes as pessoas pensam que a Igreja Católica apresenta um Cristo perfeito. Não é verdade. A Igreja Católica apresenta um Cristo que não é suficiente. Precisa das orações dos santos, precisa da intercessão de Maria, precisa de uma corredentora que não existe, nada disto existe, porque ele é o único intermediário entre Deus e os homens, e portanto a Igreja Católica, também a Igreja Católica, diga-se, também apresenta um falso Cristo, porque o verdadeiro Cristo é completo, suficiente e não precisa de nada nem de ninguém, ele é Deus. E não é como a Igreja Católica tenta mostrar que tem alguém acima dele porque tem uma mãe que é a mãe de Deus. Isso não existe. Na Bíblia não existe mãe, Deus não tem mãe. Maria é a mãe do Senhor Jesus Cristo como homem, não como Deus. Portanto, ela é mãe do Senhor Jesus Cristo enquanto homem, mas não foi mãe do Senhor Jesus Cristo enquanto Deus. Portanto, chamá-la mãe de Deus só porque ele é Deus, isso é heresia e grave. É heresia e grave, porque é uma forma de deificar em Maria e de a tornarem-na deusa. É uma forma de a tornarem deusa que não é, uma falsa deusa, porque ela não é deusa nenhuma. Ela é uma pecadora, porque ela disse no seu cântico: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Portanto, se ela tinha um Salvador, é porque ela se reconhecia pecadora. Aliás, e toda a Bíblia é clara, dizendo que não há um justo nem um sequer. E, portanto, Maria não é exceção. Eu gostava, depois de referir isto, que me parece que é importante, que há passagens na Bíblia que aparecem e que alguns se socorrem delas para tentar diminuir a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E alguns apresentam alguns versículos, naturalmente que isolados, para dizer assim: estão a ver, ela afinal não é Deus. Olha aqui esta passagem. Por exemplo, nós lemos na Bíblia que o Senhor Jesus Cristo, por exemplo, em João no capítulo 20 e no versículo 17, é bom que vocês conheçam isto. Eu vou-vos apontar alguns versículos, alguns vou apenas citar, outros vou mesmo para que vocês os conheçam bem. Em João 20, 17, estamos assim: disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então dizem eles: então, ele aqui diz que tem o seu Deus. Então ele não é Deus. Ele diz que vai para meu Pai e vosso Pai, meu Deus
meu Deus. Então Jesus Cristo tem Deus. Então ele está a chamar ao Pai, está a chamar de Deus. Prezados irmãos, ele chamou Deus ao Pai, como o Pai também chama Deus ao Filho. Isso é o que muitos se esquecem. Lá estão, isolam um versículo e dizem, Jesus está a dizer que o Pai é o seu Deus. Mas então vamos ver o que é que a Bíblia diz, que o Pai diz acerca do Filho. E em Hebreus, no capítulo 1 e no versículo 8, e é muito importante vocês conhecerem estas passagens, porque nós estamos a estudar a Bíblia, e vocês devem estar seguros relativamente a isto, para além de tudo aquilo que já ouviram, não é? Em termos genéricos, em termos específicos, temos que estar muito bem calçados, e temos que conhecer bem as Escrituras. E em Hebreus, no capítulo 1 e versículo 8, nós lemos que o Pai fala aqui várias coisas, e quando chegou ao versículo 8 diz, mas do Filho, o Pai diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Então, afinal, o Pai também chamou o Filho de Deus. Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Está a citar salmos aí. Está. Portanto, eu quero chamar a vossa atenção para o seguinte. Em Mateus, no capítulo 22, no versículo 44, em Mateus, capítulo 22 e versículo 44, temos aqui uma passagem, evidentemente que eu gostava de me deter mais em detalhe em algumas destas passagens, mas senão também nunca mais sairíamos daqui. Quero-vos apenas apontar para que vocês depois possam analisar com mais calma. Mas no capítulo 22 de Mateus, versículo 44, lemos assim, também citando os Salmos. Disse o Senhor ao meu Senhor. Reparem que temos aqui dois senhores. Já viram? Disse o Senhor ao meu Senhor. É o Pai a dizer ao Filho, que também é Senhor. Não é? E o que é que ele disse? Assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Até que eu faça com que tu calques os teus inimigos. É claro que isto é uma coisa profunda e nós já vimos alguma coisa mesmo na semana passada, mas e na semana passada nós vimos a passagem que o Dário apresentou aqui de João, no capítulo 14, quando o Senhor Jesus Cristo falou com Filipe, que nos disse, mostra-nos o Pai, e o Senhor Jesus Cristo disse, Filipe, mostra-nos o Pai, vocês já têm visto o Pai. Temos visto o Pai como? Quem me vê a mim, Filipe, vê o Pai? E é no Evangelho de João, não no capítulo 14, mas no capítulo 10 e versículo 30, eu cito apenas, no capítulo 10 de João e versículo 30, o próprio Senhor Jesus Cristo disse, eu e o Pai somos um. Evidentemente que isto é um quebra-cabeças para a cabeça de muita gente, mas é assim, nós estamos a falar de Deus, nós não estamos a falar ali do Joaquim, ou do Zé, ou do António, nós estamos a falar de Deus. E no dia que um ser humano pudesse explicar Deus, eu ia olhar para ele e dizer assim, este indivíduo é Deus. Porque a mente humana e o humano finito não pode englobar em si o Deus infinito. E as pessoas têm que ter a noção disso. Quando as pessoas chegam a perante situações em que temos pessoas diferentes, porque são pessoas distintas, mas são o mesmo Deus, e são um só Deus, evidentemente que isso para a mente humana é complicado de encaixar, mas estamos a falar de Deus, não estamos a falar de um ser humano. E, portanto, ainda bem que é difícil de encaixar, porque estamos a falar do Deus infinito. Bem, existem muitas passagens na Bíblia que, por inferência, e são muitas, esmagadoras, no Velho Testamento, corroboradas com o Novo Testamento, assim chamados, que mostram claramente que o Senhor Jesus Cristo é claramente visto como Deus nelas todas. Mas elas são esmagadoras, podia citar muitas. Há muitas passagens que estão no Velho Testamento e elas depois aparecem no Novo Testamento, e no Velho Testamento referem-se claramente a Jeová, não é? E depois elas aparecem no Novo Testamento aplicando-se ao Senhor Jesus Cristo, o que mostra que Ele é Jeová, que é uma coisa interessante. Aliás, há uma coisa que, já agora deixa-me passar esta coisa que é muito importante, esta mensagem é muito importante. As testemunhas de Jeová, assim chamadas, fazem muita questão de pegar em Isaías, no livro do profeta Isaías, e no versículo do capítulo de Isaías, que diz,
diz o Senhor Jeová, vós sereis minhas testemunhas. Evidentemente que Deus não está a falar aos testemunhas de Jeová, àquela grande maioria de gentios que anda aí, mas está a falar exclusivamente ao seu povo terreno Israel, aos israelitas, e o contexto mostra quem são o vós são israelitas, e essa maioria de testemunhas de Jeová que andam aí nas ruas não são israelitas, e portanto estão a usurpar de um nome que não lhes pertence, mas o Senhor de facto, Jeová, disse aos israelitas, vós sereis minhas testemunhas. Ora bem, isto está no Velho Testamento, está no livro do profeta Isaías. Quando nós chegamos ao chamado Novo Testamento e quando chegamos ao livro dos Atos dos Apóstolos, nós percebemos quem é que é testemunha de quem. Porque o Senhor Jesus Cristo diz que eles, discípulos, seriam suas testemunhas. Ser minhas testemunhas em Samaria, em Jerusalém, Samaria, até aos confins da terra. Portanto, temos ali testemunhas de quem? E até quase que me apetecia dizer assim, testemunhas de Jeová, vocês têm que atualizar a vossa release. Vocês estão numa release muito antiga, muito anterior, desatualizada. Atualizem lá o vosso software atual, que diz que o Jeová que lá estava atrás é o Jesus que está cá à frente. As testemunhas que eram de Jeová são agora chamadas testemunhas de Jesus, como vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Isto tem que ser claramente compreendido e claramente percebido e visto, para vocês não se deixarem enganar. Mas, como eu disse, existem muitas, as passagens são de facto imensas. Eu vou-vos dar uma referência que me parece importante. Quando Deus apareceu a Moisés na sarça ardente no deserto, Moisés ficou muito intrigado, como vocês conhecem a história, não é? Temos isso em Êxodo capítulo 3 e versículo 14. E em Êxodo capítulo 3 e versículo 14, nós vemos Deus responder a Moisés à indagação de Moisés. E a indagação de Moisés foi esta, sumariamente. Senhor, tu estás-me a dizer para eu ir lá libertar o teu povo, ao Egito, e quando eu lá chegar, e eles perguntarem-me assim, olha lá, vens aqui, mas quem é que te mandou cá? Alguém te mandou cá? Quem é que te mandou cá para vires fazer esse trabalho? E o que é que eu vou dizer? Vou dizer que quem me mandou cá foi quem? E era aquela voz que estava a falar com ele. E eu queria saber quem era ele, como é que ele se identificava. E ele virou-se, aquela voz, virou-se, que era a voz de Deus, virou-se para ele e disse assim, olha, tu vais lá e vais dizer muito claramente a eles. Quando eles te perguntarem isso, vais dizer assim, eu sou, me enviou a voz. Como é que é? Eu sou. O teu nome é Eu Sou? O meu nome é Eu Sou, é isso mesmo. Eu chamo-me Eu Sou. E quando eles te perguntarem qual é o meu nome, dizem, eu sou, me enviou a voz. E assim foi. Portanto, Jeová, no Velho Testamento, apresenta-se como Eu Sou. Ora, quando nós chegamos ao chamado Novo Testamento, e quando chegamos aos Evangelhos, nós vemos quem é o Eu Sou, não é? E, só para resumir, reparem o que a Bíblia diz. E eu não tenho tempo agora para ver, mas como isto é fácil de poderem encontrar facilmente, em João capítulo 6, ele é chamado o pão da vida. Em João capítulo 6 ainda, ele é chamado o pão que desceu do céu. Notem, ele é chamado o pão da vida, mas eu quero dizer como é que ele diz. Ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu. Em João no capítulo 6 ainda, ele diz, eu sou o pão da vida uma terceira vez. Em João no capítulo 6 e versículo 51, ele diz, eu sou o pão vivo. Notem, eu sou. Em João no capítulo 8 e versículo 12, ele diz, eu sou a luz do mundo. Em João 8,18, ele diz, eu sou o que testifica de mim mesmo. Só Deus pode dizer isto. Mas vocês já viram alguém testificar de si próprio? Mas afinal, os testemunhas de Jeová, deixem-me passar a expressão, os testemunhas de Jeová, de Isaías, que o Senhor disse, vós me sereis testemunhas, eu testemunhar de quem? Deus mesmo? Ou eu testemunhar de Jeová? Vós ser-me-eis minhas testemunhas, vou testemunhar de mim. O Senhor Jesus Cristo em Atos dos Apóstolos diz, vós ser-me-eis testemunhas de mim. Não, vocês não vão testemunhar acerca de vós. Só Deus pode dizer que testemunha de si próprio. E curiosamente esta passagem em João 8,18, ele diz, eu sou o que testifica de mim mesmo. Só Deus pode dizer isto. Mas no Evangelho de João, ele continua por ali fora, e no capítulo 8 ainda ele diz, se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Não acham que é estranha esta expressão dele? Se não crerdes que eu sou o quê? Eu sou. Se vocês não crerem que eu sou o que sou,
não é? Que foi o que ele disse também a Moisés: se não crerem que eu sou o que sou, vocês morrerão nos vossos pecados. Portanto, quem não reconhece a divindade do Senhor Jesus Cristo está perdido. Pode ser muito religioso, estar numa grande religião, com centenas e milhares de seguidores, estão todos perdidos, todos a caminhos do inferno na porta larga, porque estão a seguir um falso Cristo, porque o verdadeiro Cristo é o eu sou, o grande eu sou. Mas mais, no capítulo 8 ainda, no versículo 58, ele diz: antes que Abraão exista, ou existisse, antes que Abraão existisse, eu sou. Só o eu sou poderia existir antes de Abraão. Só Deus. E ele está-se a referir a ele próprio como o eu sou que existia antes de Abraão. Queridos irmãos, eu não existo antes de Abraão. Nenhum de vocês existe antes de Abraão. Nunca ninguém depois de Abraão existiu antes de Abraão. Só houve um, que é o eu sou. Mas depois continua por ali fora, em João, e no capítulo 10, duas vezes ele diz, 7 e 9, eu sou a porta. No capítulo 10 e versículo 11, eu sou o bom pastor. Capítulo 11, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Capítulo 14 e versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Capítulo 15 e versículo 1, eu sou a videira verdadeira. Capítulo 18, versículos 5 e 6, quando ele disse, quando foram prender, eu sou, caíram todos por terra. É Deus. Quando Judas encabeçava os 400 homens armados com espadas e varapaus que vinham para o prender no jardim do Getsemane, o Senhor Jesus Cristo deixou os discípulos atrás, avançou 2 ou 3 passos em frente e perguntou, a quem buscais? E eles disseram assim, a Jesus Nazareno. É estranho, não é? E ele estava a falar com eles, era ele, o Jesus Nazareno. Porquê é que eles não disseram assim, buscamos-te a ti? Mas não disseram isso, disseram, buscamos a Jesus Nazareno. Porquê é que eles disseram isso? Porque não o reconheceram. Não o reconheceram. Eles não reconheceram que era o próprio Jesus de Nazareno que estava a falar ali com eles. Eu faço ideia como é que ele devia estar. Eu não sei como. O que eu sei dizer é que quando ele respondeu à pergunta, buscamos a Jesus Nazareno, ao pedido deles, não é? Buscamos a Jesus Nazareno, e quando ele disse, sou eu. Sou eu, é dizer, eu sou. Quando ele disse, eu sou eu, caíram todos por terra. Como é que vocês explicam que perante estas duas palavras mágicas, eu sou, ou sou eu, caíram todos por terra? Porque era o grande eu sou, era o grande Jeová que estava a dançar ardente, era ele que estava ali, e por isso caíram todos por terra. Gostava de dizer o seguinte, só Deus tem 3 atributos. Não há nenhuma criatura humana, não há nenhuma criatura angélica, nem há nenhuma criatura diabólica que tenha algum destes atributos, muito menos os 3 atributos. Mas nenhum deles tem, que é omnisciência, omnipresença e omnipotência. Ou seja, saber tudo, estar em vários lugares ao mesmo tempo, em todos os lugares ao mesmo tempo, e ter todo o poder. O diabo tem poder, algum, mas não tem todo o poder. O diabo tem uma rede bem entretecida de agentes, que parece que está em todo lado, mas não está em todo lado ao mesmo tempo. Desloca-se com uma grande velocidade, mas não está em todo lado ao mesmo tempo. E o diabo parece saber muita coisa, mas não sabe tudo. Ai, se ele soubesse tudo. Quando ele levou o Senhor Jesus Cristo à cruz, se ele soubesse, nunca o tinha lá levado. Por exemplo. Mas o que eu quero chamar a vossa atenção é que os 3 atributos que só Deus tem, que nenhuma criatura tem, seja humana, angélica ou diabólica, o Senhor Jesus Cristo tem-nos. Nós vemos o Senhor Jesus Cristo ser omnipresente, vemos o Senhor Jesus Cristo ser omnipotente e vemos o Senhor Jesus Cristo ser omnisciente. E eu queria só, muito rapidamente, vos dizer o seguinte. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, Mateus 18, 20, eu estou no meio. Onde estiver,
Agora estão aqui, eles estão ali, estão acolá, estão não sei onde estiverem dois, eu estou lá. Só quem é omnipresente é que pode dizer uma coisa destas. Como é que ele pode estar em vários lugares, desde que haja 2 ou 3 reunidos, ele está lá. Não é? Além de, e isto podia ser explorado, que ele está em todas as igrejas que estão espalhadas pelo mundo, ele está lá, e também está em cada crente individualmente. Eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Por exemplo, disse ele em João, eu e o Pai viremos para essa pessoa e faremos nela morada. Faz morada num, 2, 3, 4, 20, 50, 500 mil, 5 milhões, espalhados pelo mundo, ele está a fazer morada. Como é que ele pode estar a morar ao mesmo tempo nesta gente toda, se não for Deus? Mas eu estarei convosco todos os dias. Estarei convosco todos os dias até os confins da terra. Mateus 28, 20. Só Deus pode dizer uma coisa destas. Como é que ele poderia estar com todos os crentes ao mesmo tempo, todos os dias? E ele é omnisciente. E eu gostava de, rapidamente, porque é importante vocês conhecerem isso, porque é para tapar a boca aos contradizentes e que são diabólicos. Porque servem os propósitos do diabo, ao dizerem as heresias que dizem. Em João 2, 24 e 25, por exemplo, vocês conhecem a passagem, e a Bíblia diz assim, mas o mesmo Jesus, lemos assim, versículo 23, estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Agora vocês imaginem o seguinte, tem aqui uma multidão de gente, hein? E aquela multidão de gente que estava diante dele, dizia, nós cremos em ti, nós cremos em ti. E havia ali muita gente a dizer que cria nele. Agora notem o que ele diz assim a Bíblia. Mas o mesmo Jesus não confiava neles. Vocês já viram o que é um indivíduo estar a dizer, eu creio em ti, e o Senhor diz assim, eu não confio em ti. Aliás, quantos é que estão aqui que vocês dizem que confiam nele e o Senhor diz, eu não confio em vocês? Isto é sinal, não estou a pôr em dúvida a salvação de ninguém, mas é sinal claro para que as pessoas se interroguem se a fé delas é verdadeiramente genuína. O mesmo Jesus não confiava neles porque a todos conhecia. Só Deus é omnisciente, só Deus sabe tudo. Pode haver aqui pessoas que dizem que creem em Cristo e que de facto não creem, mas eu não conheço. Eu não posso dizer que a fé de quem quer que seja não é autêntica. Eu não posso dizer que a fé de quem quer que seja não é genuína. Não posso, porque eu não tenho esse conhecimento, porque eu não sou Deus. Só quem é Deus, que conhece todas as coisas e conhece o que vai no coração de cada um, é que pode dizer assim, tu dizes que crês, mas eu sei que tu não crês. É muito importante que as pessoas conheçam a omnisciência do Senhor Jesus Cristo. Em Mateus 9, versículo 4... Mateus 9,4, exatamente, Mateus 9,4, também é uma passagem muito conhecida. Sabem de uma coisa, isto parece que, isto não parece nada, parece o que parece. É assim, isto aqui é mesmo importante, vocês têm que conhecer estas passagens com muita certeza, porque amanhã vocês vão precisar disto. Vocês amanhã vão ter aí confrontos, vão ter conversas, vão ter debates, e vocês pensam, eu já ouvi falar nisso, onde é que está? E agora onde é que está? E depois não sabem. Em Mateus, no capítulo 9 e no versículo 4, por exemplo, lemos assim. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse, reparem bem, isto para vocês perceberem disto tem que ver o contexto. O contexto é este. Entrando no barco, passou para o outro lado. E trouxeram-lhe um paralítico. Versículo 2. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si, reparem, alguns dos escribas diziam entre si, ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, eu quero chamar a vossa atenção para o seguinte, eles não falaram, só pensaram. E o Senhor sabia o que eles estavam a pensar. Só Deus sabe o que cada pessoa pensa. Ele é omnisciente, Ele sabe tudo, ninguém lhe pode esconder nada. E Ele disse, por que pensais mal em vossos corações? Impressionante, não é? E eles devem ter ficado a dizer, eu não disse nada, Ele está a dizer aquilo que eu estou a pensar. É impressionante.
Isto num programa de televisão hoje em dia era um sucesso. O Senhor Jesus Cristo hoje aparecer num programa de televisão e perante aquela audiência toda, a apresentar um cenário destes e dizer o que é que as pessoas estavam a pensar, era um programa de sucesso. Sabem qual é que é grave? Sabem o que é grave? É que há muitos programas de sucesso aí de televisão, mas são truques. São truques. Mas aqui não há truques. E as pessoas deviam se converter a eles já. Porque amanhã vai ser tarde. Outra passagem que eu queria também que vocês reparassem está em Mateus 24:2, se não estou em erro. Mateus 24:2. Mas é para vocês verem, portanto, como ele é omnisciente. É importante ver os pormenores da omnisciência dele. Em Mateus 24:2, lembram-se que eles foram mostrar-lhe o templo, muito entusiasmados, os discípulos, olha para este templo majestoso. E o Senhor virou-se para eles assim, olha, Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Como é que ele sabia que vinha tempo que não vinha ficar pedra sobre pedra que não seria derrubada? Tinha que ser omnisciente. Então ele sabia o futuro? Sabia. Ele sabia que havia de haver um tempo em que o templo ia ser destruído? Sabia. Só Deus sabe. Eu não posso fazer afirmações destas, nem nenhum de vocês, nem nenhum homem. Mas ele podia fazer. Porque ele é Deus. Porque ele é omnisciente. Em João, no capítulo 16 e no versículo 30, temos uma outra passagem também interessante. João 16:30. Tenho que abreviar isto rapidamente, desculpem lá. Mas hoje a gente começa bem o ano, também não vale a pena começar, não é? Também se é para começar como o ano passado, mais vale ficar quieto. Tem que ser melhor. Não, eu vou procurar ser breve, mas isto é muito importante. João 16:30, que diz assim: agora, disseram os seus discípulos, versículo 29, eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Versículo 30, agora conhecemos que sabes tudo. Eles não sabiam que ele sabia tudo. Infelizmente há muita gente ainda hoje que pensa que ele não sabe tudo, mas ele sabe tudo, ele é omnisciente, ele sabe tudo. Versículo 30, e não precisas de que alguém te interrogue, por isso cremos que saíste de Deus e que ele é Deus. Ele sabe tudo, ele é omnisciente. Em Apocalipse, mas antes disso eu gostava de João 1:48 a 50, também tenho aqui João 1:48 a 50, como sendo digno de nota, eu passo a citar. Disse-lhe Natanael, conhecem a passagem, não é? Lembram-se quando Natanael se converteu? Natanael estava debaixo de uma figueira. Não sei se vocês sabem que as figueiras em Israel não são como estas figueiritas cá para aqui, que lhes chamam figueiras, não é? E nem deviam chamar figueiras. Figueiras é lá Israel, aquilo é que são figueiras. E as figueiras são muito frondosas e a folhagem da figueira cobre até ao chão. De tal maneira que os judeus, e as figueiras estavam em zonas muito desérticas, muito secas, e os judeus iam com aquele calor intenso lá naquelas terras, e eles iam para debaixo das figueiras para dormir a sesta. Ninguém sabia que eles estavam lá debaixo, porque ninguém via. Aquilo, a figueira tapava completamente quem estivesse lá dentro. Ninguém sabia que alguém estava lá dentro. Percebem? E o Natanael estava dentro de uma figueira destas. E o versículo 48 a 50 diz assim: disse Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, olha, antes que Filipe te chamasse, o Filipe chamou-te, não foi? Mas antes que o Filipe te chamasse, eu já te tinha visto. Sabes aonde? Quando estavas debaixo da figueira. Viste-me estando eu debaixo da figueira? Ninguém consegue ver ninguém debaixo de uma figueira. Ele sabe tudo. Ele é omnisciente. Jesus respondeu e disse-lhe, porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês. Coisas maiores do que estas verás. Tu estás muito admirado de eu te dizer que te vi debaixo da figueira. De facto era para admirar, só que eu não conheço a realidade da figueira lá em Israel. Era mesmo para admirar, porque nenhum ser humano conseguia ver alguém debaixo de uma figueira. E isto é muito forte, estas palavras dele, aqui nesta passagem.
E em João, no capítulo 21 e versículo 17, também lemos acerca da sua omnisciência, e lemos assim: versículo 17. São aquelas passagens que toda a gente as conhece de cor, mas conhecem-nas num determinado contexto e perdem o pormenor. Reparem no pormenor da passagem, um versículo muito conhecido. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez. Já lhe tinha perguntado 2 vezes se ele o amava. Ele disse que sim. Amas-me? Disse: Senhor, tu o quê? Sabes tudo. Até ele é omnisciente, não é? Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Ele podia falar desta maneira, ao contrário dos outros que diziam que criam nele, mas não criam. Ele sabe tudo. Ele é omnisciente. Depois, em relação à sua omnipotência, não é? Ele perdoava pecados. Vocês não viram como é que os judeus, a teologia dos judeus, não tenho agora tempo para ir lá ver, mas em Marcos 2, 5 a 7, nós vemos que ele perdoava pecados. E eles ficavam todos ofendidos, porque só Deus pode perdoar pecados. Poder para perdoar pecados é um poder divino. E ele tinha, porque ele é omnipotente, ele tem todo o poder, ele tem o poder divino. E ele podia perdoar pecados. Ele tinha todo o poder, de tal maneira que ele podia andar sobre as águas, como vocês sabem. Como ele tinha poder sobre a morte. Mas ninguém tem, não há nenhum ser humano que tenha poder, nem tem poder para andar sobre as águas, nem tem poder sobre a morte. Não há ninguém que tenha poder, como nós ouvimos há pouco o Dário estar a dizer, dar a vida e tornar a tomá-la. Só Deus. E nós conhecemos que todo o poder, ele disse, todo o poder me é dado nos céus e na terra. Todo o poder não era só cá na terra. Ele não tinha todo o poder só aqui na terra. Nos céus e na terra. Todo o poder. Omnipotente. Mateus 28, 18. Eu gosto muito daquele versículo de João 5, 19 que diz assim: tudo que o Pai faz, o Filho faz igualmente. Já repararam? O que o Pai faz, o Filho não faz assim um bocadinho, pouquinho. Dá um ar de graça. O faz igualmente. Em João 5, 18, como vocês sabem, naquela conversa que ele teve com os fariseus, e ele disse que era o Filho de Deus. Aliás, ele não disse que era o Filho de Deus. Ele chamou a Deus de seu Pai. E eles sabiam que teologicamente, porque há muita gente, sabem que eu já contei isso, mas vou contar rapidamente. Quando eu era jovem na minha fé, e comecei a estudar estes assuntos, porque fui obrigado a estudar estes assuntos, uma vez li um pequeno folheto, que o escritor do folheto tentava provar que Jesus era Deus, dizendo que ele era filho de Deus. E eu era assim, foge. Se estás a dizer que ele é filho de Deus, estás a provar exatamente o contrário, que ele não é Deus, é filho de Deus. Filho de Deus é uma coisa, Deus é outra coisa. Deus é uma coisa, filho de Deus é outra. Esta é a ideia que os religiosos cegos tentam passar. E eu estava ali tipo feito um religioso meio cego. Tentam fazer passar a mensagem de que filho de Deus é menor do que Deus e que não é Deus. Pois aquele crente estava a tentar mostrar que filho de Deus significa ser Deus. Eu agora não tenho tempo para estar aqui a explanar. Até que depois eu conheci esta passagem, que vocês depois podem ver, está em João capítulo 5 e versículo 18, que quando ele disse aos judeus que Deus era o seu Pai, eles ficaram enfurecidos, porque eles conheciam teologicamente a Bíblia, porque esses testemunhas de Jeová que andam aí, esses testemunhas de Jeová são indivíduos que conhecem, têm a 4ª classe da Bíblia. Isso, a 4ª classe, eu acho que estão na pré-primária, porque comparados com os judeus, que eram catedráticos na Bíblia, eles coitadinhos, até tenho pena deles. Isto tem que falar assim claramente, que é para as pessoas saberem. E esses indivíduos só apareceram no século XVIII. Ou século XIX? Qual século XVIII? Era bom que fosse no século XVIII. Só apareceram no século XIX, onde é que eles andavam antes? E esses indivíduos que não percebem nada da Bíblia, teologicamente são um zero à esquerda,
Os judeus têm muito a ensinar, eles têm muito que aprender com os judeus. Para já têm que aprender com os judeus que os testemunhas de Jeová são os judeus e não são eles. Começam logo por aí. E depois têm que aprender que teologicamente filho de Deus quer dizer Deus. E aqui está a passagem, João 5,18. Porque eles claramente perceberam a coisa e disseram assim, ficaram enfurecidos com Jesus, com o Senhor Jesus Cristo, porque ele se fazia igual a Deus. Ao dizer que Deus era seu Pai, ele fazia-se igual a Deus. Teologicamente eles sabiam que fazer uma afirmação dessas era fazer-se igual a Deus. E ele podia-se fazer igual a Deus, porque ele é Deus, como nós temos estado a ver, e plenamente Deus, como nós também já vimos. Já agora, Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Já agora, Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Livro do Apocalipse capítulo 1, versículo 8, que diz assim. Estes assuntos, naturalmente, têm que ser abordados como nós abordamos, mas depois temos que ir ao detalhe, que é para vermos, de facto, na Bíblia, como ele, de facto, é mesmo... nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. E em Apocalipse 1:8, reparem acerca dele isto. O eu sou, cá está ele outra vez a falar. E ele diz assim, eu sou o alfa, e sou o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. O que era, e que há de vir. O que é que diz a seguir? O que é que diz a seguir, Jorge? O quê? O Todo-Poderoso. Todo-Poderoso é. Ele é omnipotente. Ele é todo-poderoso. Para terminar, há uma série de passagens que são muito importantes e que vocês não têm tempo para falar nelas. Mas desde João capítulo 1, versículos 1, 3 e 14. No princípio era o verbo se fez carne, o verbo era Deus. E as testemunhas de Jeová torceram a Bíblia e arranjaram uma versão para eles, porque eles não utilizavam a versão que a gente utiliza, mas como a versão que a gente utiliza dava cabo das doutrinas deles, tiveram que arranjar uma versão para eles, não é? E então puseram Deus com um D pequeno. Como nós já ouvimos há bocado, um Deus menor, como se houvesse um Deus menor. Aqui não há deuses menores. Há Deus e falsos deuses. Portanto, chamar ao Senhor Jesus Cristo um Deus menor é chamar-lhe um falso Deus. Eles nem estão bem a avaliar aquilo que andam a dizer. Isaías 9,6 diz que, acerca da profecia acerca do Senhor Jesus Cristo, diz que ele viria, que seria Deus forte, Pai da eternidade. Isaías 7,14 e Mateus 1,23, ambas as passagens dizem que ele é Deus conosco, Emmanuel. Deus conosco. João 20:28, Tomé não deixou dúvidas, virou-se para ele e disse, Senhor meu e Deus meu. Atos 20:28, uma passagem que aparentemente parece que não tem nada a ver, não é? Paulo vai falar com os anciãos de Éfeso e dá-lhes uns conselhos e uns avisos, tendo cuidado, apacentai o rebanho de Deus, apacentai o rebanho de Deus, que ele, Deus, resgatou o rebanho com o seu próprio sangue de Deus. Sangue de Deus? Sangue de Deus só pode ser o sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas os distraídos e os ignorantes andam tão distraídos e são tão ignorantes que nem este versículo conhecem. Paulo aos Romanos no capítulo 9 versículo 5 chama-lhe Deus bendito eternamente. Ao Senhor Jesus Cristo, em Romanos 9,5, ele chama ao Senhor Jesus Cristo Deus bendito eternamente. João, no capítulo 5 e no versículo 20, diz que o Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Como dissemos na semana passada, e o Dário reforçou esta semana, a evidência da sua divindade era de tal ordem que eles tiveram dificuldade em provar que ele era humano, como já foi dito na semana passada e o Dário voltou a referir. E uma coisa curiosa, como o Dário disse, e é bom que a gente não se esqueça, é que para mostrar que o Senhor Jesus Cristo era Deus nos Evangelhos, bastou um Evangelho. Mas para mostrar que ele era homem foram precisos 3 Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Que Deus nos abençoe.
Que o Senhor nos ajude, irmãos. Foi bom, mais uma vez, ouvirmos a palavra do nosso Deus. Vamos ficar de pé e vamos terminar com a oração. Senhor nosso bendito e amado Pai, nós queremos te dar graças mais uma vez, Senhor, porque nós temos a certeza absoluta que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Deus, Senhor. Temos a certeza absoluta, Senhor, que os nossos pecados, naquela hora, Senhor, em que todos eles, Senhor, foram derramados em cima do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor. Só mesmo alguém perfeito, sem mácula alguma, ó Pai, puro, poderia tomar o nosso lugar, Senhor, ali naquela cruz. E nós te damos graças, Senhor, porque na figura do Senhor Jesus Cristo estiveste no nosso meio, Pai. Pois seria impossível, pois a tua santidade, Pai, como Deus, é um fogo consumidor, Senhor, a tua justiça. E certamente o homem seria fulminado na hora, Pai. Mas através do Senhor Jesus Cristo fizeste homem, Senhor, e habitaste no nosso meio, Pai. E te damos graças, Pai, pela divindade do Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos porque hoje, Senhor, é o cabeça da igreja, Senhor, e mais uma vez te damos graças, porque é pela tua graça que hoje estamos aqui a adorar o teu nome, Senhor, e a engrandecer-te. E mais uma vez obrigado pela palavra que ouvimos esta noite, que tu possas cuidar de cada filho teu aqui e que possas conduzir, Senhor. As lutas são muitas, Pai, mas mais uma vez temos a certeza absoluta de que tu estás connosco, porque tu nos dizes isso através da tua palavra, Pai. Obrigado mais uma vez, Senhor, te damos graças, porque não são as circunstâncias, nem é aquilo que sentimos, mas é a certeza que temos através da tua palavra, que tu nos dás, que não há nada melhor do que ter a tua paz, Senhor. E é essa paz que nos ajudes a procurá-la através da tua palavra, Senhor. Te agradecemos mais uma vez, pois por tudo, ainda te pedindo, Senhor, que possas consolar os corações daqueles que, de uma certa maneira, Senhor, não perderam, porque os teus filhos, a morte é simplesmente uma passagem, Senhor, para melhor, mas certamente a saudade, e é nesse sentido que nós te pedimos que consoles os corações, Senhor, do João, do seu pai, dos seus irmãos, da família, Senhor, assim como da Maria José, Senhor, da Joaquina, ó Pai, e te damos graças porque sabemos, Senhor, que pela tua graça somos salvos e se hoje partimos para melhor. No nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. O culto está terminado, irmãos.